Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 6 do Menegote Run Experience. Aqui a nossa meta é simples, vocês já conhecem, a ideia é conectar o mundo da corrida com a vida corporativa, mostrando como as lições dos treinos podem inspirar o dia a dia no trabalho e vice-versa. Cada episódio um atleta, um profissional de negócio, compartilham histórias, práticas para inspirar sua performance, resiliência e propósito. Passo a passo, né? Então ajusta aí seus fones de ouvido e vamos nessa. Está começando mais um episódio do Menegote Run Experience. E hoje, duas lendas aqui, dois monstros aqui para falar com a gente aí sobre um tema importantíssimo que eu já vou revelar. Vou apresentar esses caras aqui antes. Rafael, proprietário aí da Equilíbrio, Academia Equilíbrio, e um cara que está trazendo algo novo aí, né? Fundou aí o Equilíbrio Run, uma academia que está dando uma atenção especial aí para o mundo das corridas, né? Muito legal, Rafa, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente, obrigado por dedicar esse tempinho aí para vir conversar com a gente sobre um tema incrível aí que é a corrida, né? E do outro lado, como o nosso consultor esportivo aí, uma lenda aqui de Jaraguá, desbravador aí do mundo das corridas, aí da organização das corridas, Adilson, sócio proprietário, fundador, treinador, ele é tudo lá na M8 Runners, Severino, uma assessoria de corrida de Nereu, né? Então, Adilson, para quem conhece aí o Nereu em Movimento, Movimenta Nereu, tá aqui o homem. Quem vai correr agora? Na verdade, eu acho que já vai ter passado já quando a gente lançar esse. Mas quem correu a meia maratona de Jaraguá, esse aqui é o cara, as dores do pós-meia maratona, podemos cobrar desse cara aqui, ó. Eu vou correr, inclusive, também. A gente tem um culpado aqui, então. Tá aqui o homem. Mas o Adilson, e também o Adilson, ele vem desbravando, como eu falei para vocês, esse mundo das organizações da corrida. Então, tem feito trabalhos maravilhosos aí, né, com o Movimento Nereu, com agora a Meia de Jaraguá, e ele é o organizador da nossa corrida também. Então, o Adilson é um parceiro da Menegote na organização aí do Menegote Run Experience. Afinal de contas, a Menegote não sabe muita coisa sobre corrida, né, gente? Então, contratamos aí um baita de um especialista que está conduzindo o nosso projeto aí de forma brilhante. Seja muito bem-vindo, Adilson. Prazer ter você aqui com a gente também. Obrigado por dedicar esse tempinho aí para vir bater um papo com a gente. E aí, gente, é o seguinte, a corrida pode ser individual, mas o caminho nunca é solitário. Hoje falamos sobre o impacto da liderança e da força do grupo, dentro das pistas, dentro das empresas, para inspirar, conduzir e fazer o time todo crescer junto, né? Então o tema de hoje é liderança e trabalho em equipe, o papel da equipe no crescimento do time como um todo, né? Adilson é bom nisso também, né, Adilson? É bacana ver as postagens que você faz aí no Instagram sobre como o teu time lá é unido, né? A M8 é muito interessante, as postagens que vocês fazem e transparece uma união super legal do grupo, né? Como é que tá isso aí lá, Adilson? Então, eu acho que eu nunca consegui treinar sozinho, né? Tipo, desde os primórdios de quando eu comecei a correr, que eu ainda não era um corredor, né? Eu nunca fui um corredor de alto desempenho, né? Eu sempre fui um cara que gostava de fazer atividade física. Fui atleta de ciclismo, fui atleta de handebol, de futebol americano, quase me matei no futebol americano. Mas foi divertido, foi uma fase que eu conheci um dos grandes amigos meus, que hoje é um dos professores da nossa assessoria também, que é o Castilho. Então, foi uma parceria que a gente vem já de quase... Tá aí, então, essa parceria anos. Com o Castilho, porque o Castilho, o Castilho é um cavalo, monstrão, né? Castilho... É difícil falar de equipe e não falar do Castilho. O Castilho, ele é um dos caras que ele veio para somar muito no nosso grupo também. E essa questão da parceria, do grupo, é importantíssimo, né? Tipo, a nossa assessoria, sempre quando as pessoas começam a treinar com a gente, já de cara elas são muito bem recebidas, né? A gente tem depoimentos até semana passada mesmo, eu até publiquei alguma coisa no story lá de um aluno que começou com a gente há pouco tempo e já sentiu, cara, que clima incrível que vocês têm, cara, nossa, como eu me sinto motivado de treinar com vocês, e eu acho que é importantíssimo. Eu mesmo não consigo treinar sozinho,
né? Até na Bíblia fala, né, que é melhor que andem em dois, né, que se um cair, o outro levanta. Isso é claro que na Bíblia eles estão falando de uma forma de cair no pecado e tal, mas para nós, né, na bike, por exemplo, né, se tu cair sozinho, cara, se tu cair num local que não tem ninguém, tu fica uma semana lá, aleijado lá e ninguém te encontra. Né? Então, principalmente no ciclismo, que é um esporte muito perigoso, né? Não sei se vocês sabem, é o segundo esporte mais perigoso do mundo. Que mais mata é o ciclismo. Não. É verdade, cara. Não pode ser. O que mais mata é o voo livre, né? Que cai, Meu o cara Deus, se arrebenta. não pode. O segundo é o ciclismo. E a corrida também, tipo, você correr sozinho, né? Sair louco aí correndo para qualquer lugar, e pode ser atropelado, pode acontecer qualquer coisa. Então, se você tá em dois, sempre alguém vai te ajudar. Então, tipo, eu acho que é muito importante essa questão da equipe por isso, né? Porque você sempre vai encontrar alguém que corra num ritmo parecido contigo e sempre vai ter alguém para te incentivar, para te fazer dar algo a mais. Porque se você correr sozinho, cara, dá aquela canseira. Tu sabe, tu corre, tu sabe como é que é, o Rafa também corre. Então, cara, às vezes dá aquela leseira, cara, tô cansado, vou parar. E se você tá com um colega do lado, você olha pro cara, não vou parar, porque ele não vai parar. Daí ele pensa a mesma coisa. Os dois estão querendo parar, mas ninguém e um corre pelo outro, né? Um corre pelo outro, porque a gente sabe que, não, eu não vou parar porque ele tá correndo e ele pensa na mesma coisa, e no fim ninguém para e os dois vão evoluindo. Né? Então, a gente vê isso, inclusive, nas provas, né? Como você, no dia da prova, existe uma energia ali que é o poder da manada mesmo, né, cara? Com certeza. É aquela turma toda ali, e aí pô, aquilo te motiva, e geralmente o cara bate os RP na prova. Claro, tem o treinamento, tem toda a preparação, mas aquela energia ali é bom demais, né? Com certeza. E aí a gente conseguir gerar isso no dia a dia, nos treinos e tal, faz toda a diferença, né? Como que é, Rafa, dentro do mundo corporativo, esse juntar esse time, trabalhar em equipe, o benefício que isso traz para o mundo corporativo? Cara, para o mundo corporativo é muito importante, porque quando a gente tem uma equipe que está unida, que está engajada em um propósito, que está engajada em cima de um objetivo só, a gente divide as tarefas, a gente divide os problemas que vão acontecendo no dia a dia, se torna apoio para o outro, né? E é aquela coisa que a gente fala da proatividade de um estar pronto para poder ajudar o próximo, né? Então, dentro do mundo corporativo, a gente, né, da Equilíbrio Academia, lá no começo a gente montou o nosso primeiro time, a gente comprou a Equilíbrio em 2014, aquela primeira leva de professores que a gente contratou lá atrás, né? Alguns deles se formaram comigo naquele mesmo ano, estão com a gente até hoje. Então, a minha primeira leva de professores é uma leva que saiu da faculdade comigo, né? Todo mundo inexperiente, moleque, não tinha nem barba na cara direito naquela época, né? Eu brinco com meus gurinhos, né? A gente fala, poxa, quando a gente começou aqui na academia, a gente não tinha nem barba direito, a grande maioria era solteira, não tinha filho, não tinha casa, não tinha nada. Hoje a gente tá tudo com família, tudo com filhos, né? Casados, né? O quanto que a gente se desenvolveu junto. E essa é a importância de tu ter um time que luta um pelo outro, um time sólido, né? Para crescer junto, né? Pessoas que se dedicaram pela empresa, pelo objetivo da empresa, todo mundo cresceu. E hoje, né? A gente tem 5 unidades da Academia Equilíbrio. Cada um desses professores se tornou líder de uma dessas unidades. Então, tipo assim, a Equilíbrio cresceu, mas aquela minha primeira leva de professores lá em 2014, 2015, foram os primeiros contratos que a gente fez. Hoje todo mundo se tornou líder de cada uma dentro da sua própria unidade. Então a gente tem crescido junto. E essa é a importância do time, né? Quando a gente se abraça no mesmo problema, quando a gente se abraça no mesmo objetivo do crescimento, onde todo mundo sai ganhando, né? Eu como líder dos líderes agora, né? Eu sempre brinco, né? Que a gente tem que gostar de jogar o jogo do ganha-ganha. Eu vou ganhar, você vai ganhar. Então a gente tá aqui para crescer junto e é uma alegria, a gente sempre comemora, né? Para mim é uma satisfação grande quando eu vejo um funcionário meu que entrou, daqui a pouco ele conquistou um carro, daqui a pouco ele conquistou a casa própria, o casamento, minha mulher engravidou, vou ter um filho, vou ser pai. Você vê a evolução da pessoa, a evolução da pessoa, da família, cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. Porque a evolução, ela nos episódios anteriores aí, a gente estava discutindo muito sobre a questão justamente essa do ganha-ganha, assim, né? É um sentimento de retorno por tudo que a pessoa está fazendo. Então, tem que existir ganho, né?
Então, como é importante a gente gerar esse sentimento e ver a evolução da pessoa financeiramente, né? Porque, cara, o dinheiro move as coisas, né? Não é o mais Tem que importante? ter, né? Senão Não não é. sobrevive, né? Exatamente, mas é muito importante, Uhum. né? Então é importante, sem dúvida, como líder, você pensar nesse lado financeiro também, sem dúvida nenhuma. E me conta uma coisa, que nem você comentou ali, né? Você tá com o teu primeiro time lá. Uhum. É a mesma coisa lá M8. Pô, eu comecei a trazer você começou com uma galerinha lá atrás, lá. O Castilho é amigo de longa aquele data, das então, né? antigas. A esposa dele tá comigo já, treinando já há mais de quase 10 anos. A Olha esposa só. dele, que eu treino Nossa. corrida. E- Ele não começou já desde o início treinando corrida comigo, porque ele era Aham. do futebol americano, né? Entendi. Ele de futebol, todos os esportes que ele passou, ele se destacou, porque ele é atleta natural, né? Então, Entendi. boa coordenação motora, bom condicionamento, forte. Então, Aham. qualquer esporte que coloca, joga uma bola na mão dele e dá um jeito, O entendeu? Castilho é dedicado, O né? Castilho é muito dedicado. Ah, Então, Castilho O é muito Castilho, dedicado. então, cara, não adianta nem querer dar um jogo de É. corpo nele na corrida lá, Não que ele adianta, vai não te adianta. O homem jogar é longe. forte, o homem é forte. Acostumado com o futebol americano ali, bicho, já vai te jogar longe. E aí essa questão da parceria é bem importante também, né? Porque imagina, a equipe ali tem que vestir a camisa. Né? Quando você veste uma camisa de uma equipe ou de uma empresa, cara, é muito importante que você queira que o teu patrão prospere. Claro. Né? Porque se você ter essa visão de, cara, eu vou dar meu melhor aqui, quero produzir o máximo possível, quero produzir com maior qualidade, é a mesma coisa da corrida e da empresa. Sim. Cara, eu quero produzir, eu quero dar lucro pro meu patrão, cara. Se o cara tiver essa mentalidade, ele vai ter o retorno dele. Né? Essa lei da Sem dúvida prosperidade, nenhuma. cara, não tem como o teu patrão se dar bem e você não se dá. Ele vai entender Vai arrastar, né? Claro. O, Vai o arrastar, nosso primeiro Conforme a empresa vai episódio. crescendo, o cara vai crescer também. Vai que nem crescer os junto e vai teus arrastar. funcionários Sim. lá, né? Começaram tudo É lá de isso aí. baixo, tudo sem barba. Isso aí. Sim, Hoje moleque, estão né? tudo líder das academias dele, É. praticamente donos das academias, né? Ganhando um Sim. pouco mais. Hoje eles têm autonomia dentro das unidades, né? Os nossos líderes, eles têm autonomia de comprar, eles têm autonomia de contratar, de demitir. Olha Então aí. eles têm autonomia total. E o De melhor, cada eles unidade não é pagam sua, né? imposto, cara. Quem paga é o Rafael. Quem paga sou eu. Pô, isso aí podia ser dividido, né, rapaz? Meu, cara. Porra, Mas daí fica. como Não, sócio, eles Ei, pagam, fica a eles dica aí pagam. pros meus líderes. Eles Vamos pagam dividir a também, conta. né, Fica cara? mais Tudo- fácil tu contratar, pegar um sócio, né? Pra ser teu sócio, do que contratar alguém hoje em dia no Brasil. É, tá né, complicado. cara? Olha, essa é uma dor de todo Sabe? mundo, hein? Meu, nem Você fala. sabe, cara. Mas agora assim, ó, começamos com esse time inicial e mais pessoas vão vir ao longo da jornada. Como pegar essa turma nova que tá entrando e inserir ela no time, de forma que, pô, parece uma grande família ali. Pô, entrou um pessoal, a pessoa que entrou hoje e a pessoa que entrou há 5 anos atrás, eles se sentirem pertencedores desse time também. Cara, eu acho que concluiu a pergunta? Desculpa. Exatamente. Como Então, fazer isso? Então, eu acho que na M800 a gente não tem essa dificuldade. Né? Que nem eu falei para ti no início do podcast, que o pessoal que está entrando, eles se sentem muito bem acolhidos. Né? Até aconteceu uma situação engraçada com o Castilho novamente, que ele estava conversando com uma pessoa, e ele falou, cara, eu não vou treinar com vocês, porque vocês são muito fortes, cara, vocês correm muito rápido. Sabe? Tipo assim, na verdade é uma imagem que nós acabamos passando meio sem querer. Né? Porque o que acontece? Normalmente os nossos atletas que correm melhor, eles publicam mais, eles fazem mais publicações no Instagram, né? Eles se exaltam mais. Né? Cara, mas se eu disser pra ti assim que acho que 80% dos meus atletas são atletas lentos também, não são tão rápidos, né? Lento que eu digo abaixo de pace 4, acima de pace 4:30, 5, entendeu? A maioria, eu tenho muitos alunos que correm a pace 6:30, 7, só que esse pessoal não vai muito pro Instagram. Entendeu? Então, tipo, as pessoas que acompanham a M8 Runners pensam que lá todo mundo é pace 4 e não é bem assim. Né? E daí ele conversando com o Castilho, o cara falou, não, cara, mas tem um pessoal que corre mais devagar lá também, que não, mas tá louco, vocês são muito rápido e tal. E não é nada disso. Ele desmistificou um pouco daquilo, sabe? E o pessoal que começa a treinar com a gente é aquele beabá, cara. Corre um pouquinho, caminha um pouquinho, a gente vai incentivando, todo mundo abraça o cara, todo mundo incentiva. Os nossos líderes, né, tem vários atletas que são referência na equipe, né, tem a Roseli Kuchinski, tem a Ana, tem vários, então, tipo assim, as pessoas que já entram se espelhando naqueles ali, eu quero ser igual a Ana, quero ser igual a Rose, quero ser igual ao Castilho, e isso é legal, ter essas referências no grupo, né, e são referências, assim, que estão com a gente, assim, desde o zero,
né? Tanto a Ana, quanto a Rose, quanto o Castilho, eles nunca correram em outro lugar, eles só correram comigo. Então, eles têm aquela identidade do grupo, sabe? Então, eles chegam e já olham para aqueles, não, eu quero ser igual a eles. E isso é muito legal. E o legal é ter essas pessoas de braços abertos para essa turma nova que Exato. está entrando e se espelhando neles, né? Com certeza. Isso aí enganja o time, Sim. né? Exato. E a gente não tem, a gente não tem aquela coisa de, eu sou mais rápido. Isso, Entendeu? e Isso aí não eu sou tem, bom, cara, a mundo da gente corrida, quebra, a nossa equipe ela quebra muito isso, sabe? Aquela questão da família, né? Sim. Eu não vejo nenhum aluno meu empinando o nariz para alguém que corre devagar. Isso não acontece, porque a gente se une muito, a gente se abraça muito, a gente ora antes de treinar, a gente ora antes de fazer uma prova mais intensa, né? Aquela questão daquele discurso motivacional nosso é direcionado ao grupo todo, não é direcionado a um ou outro, né? A Roseli Kuchinski faz um treino X, a pessoa que começou ela vai treinar um treino muito parecido, só que com um volume um pouco menor, com uma intensidade um pouco menor, mas o treino é igual. Então a capacidade dessa pessoa que iniciou chegar ao nível da Rose é muito grande, depende da dedicação dela, eu sempre falo. Você pode chegar no nível dela, porque o treino é igual, só que você tem que, a tua dedicação que vai fazer você chegar lá. O mundo da corrida, interessante, né, que tu tem falado, que o mundo da corrida realmente ele é um mundo onde tu se sente abraçado. Muito fácil. É isso aí. Eu sempre falo que a corrida é o esporte que mais abraça e que menos critica. É um esporte onde, assim, é muito normal. Tu vai jogar futebol, se tu erra um passe, a galera reclama contigo. Eu também sou do handebol como tu, né? Joguei já. Tu erra um arremesso, a galera reclama contigo. Mas na corrida, cara, se teu pace é um pace 3, que é excelente, se teu pace é um pace 6,5, 7, que é a galera que tá iniciando, cara, você tá sendo incentivado tanto lá no pace 3, como também você é incentivado com o pace 6,5, 7. Então, eu vejo que o mundo da corrida é um mundo que ele abraça muito as pessoas, é um mundo que não critica, é um mundo que você é incentivado o tempo todo, né? É um mundo realmente diferente. Eu acho que e é isso que eu acho que conquista. Acho que é por isso que o mundo da corrida tem crescido tanto. E foi o esporte que mais cresceu em 2024. Eu acho que esse é o ponto que tá fazendo com que esse esporte ele venha ganhando tanta frente aí, né, no Brasil e no mundo, na verdade, né? E você vê que é algo que, assim, o cara que tá lá buscando o Pace 3, tá doendo pra ele. Dói. Tá doendo pra Tá ele. doendo pro cara de 6,30. E o cara que tá ali exato. lutando pelo 3, ele tem uma galera lá do grupo que tá lá com os Pace 5, 6, seja lá quanto for, torcendo por ele. Sim. Dando incentivo. Vamos. A gente vê É o tempo todo, né? Exatamente. E aí, essa pessoa, ela também tá lutando, tá lá torcendo pra galera que tá lá no 6, no 7, no 5. Normalmente os rápidos chegam, cara. E eles buscam. Já ficam. Cara. E alguns Não, buscam, vão né? buscar. Vamos buscar. buscar aqui tá bem controversa agora. Tipo, tem organizações que não deixam. Colocam no regulamento lá. Não pode. pode. Eliminam, cara. Não pode fazer pacer, né? Eu acho que é errado, sabe? Tipo assim, Cara, até o recorde mundial, acho que foi batido por uma mulher sendo guiada por um pacer, né? E lá na Europa eles permitem, aqui não, sabe? É bem complexo, é um negócio. Cara, bem e assim, a questão do desenvolvimento do esporte também passa pelo incentivo, né? Demais. E aí, assim, o que eu vejo, né? Na nossa assessoria também tem muito disso. E eu sou um cara que eu não tenho um pace maravilhoso. Eu tenho os nossos atletas ali, né? Que são atletas de ponta, que correm muito rápido. A gente brinca que eles têm 5 pulmões, né, cara? Que, meu Deus, não é possível, né? E, cara, eles vão lá, eles terminam a prova e eles vêm buscar. E às vezes eu sou um dos buscados, né? Cara, e é extremamente importante pra gente, porque a gente tá ali naquele momento cansado, a gente tá, às vezes, a mente batalhando contra ela pra não desistir. E aí vem a pessoa, te busca, te motiva, né? Isso acaba ajudando. E, cara, tipo, normalmente quem vai ser ajudado são a galera do pace mais lento, que não estão lá competindo por um troféu. Literalmente, as pessoas que fazem isso também estão fazendo pelo amor ao próximo em ajudar, né? Cara, eu acho realmente importante. Nesse caso que tu falou, ela bateu o recorde mundial aí, né? Tava sendo puxado por um pacer lá, mas não foi ele Claro que não. O resultado é dela, cara. Não podemos de Ele forma não alguma empurrou tirar. ela, né? Não podemos de forma alguma tirar o mérito. Mas o mérito dela. Se tiver no regulamento, não tem como, né? Exato. Já vi Aí corridas aqui em Jaraguá, que uma moça foi eliminada da prova porque foi puxada por um pacer. Né? Pelo regulamento que a gente tem conhecimento, se a pessoa tiver inscrita na mesma modalidade, né? Tipo 5K, e correr do lado, ninguém pode fazer nada.
né? Não tem como provar que aquela pessoa estava puxando. Só que no caso, nessa moça que pegou o recorde mundial ali, o cara, inclusive, ele dizia, ó, tangência direita, tangência esquerda. E ficava o tempo todo na frente dela. Então, tipo assim, ele tava meio que fazendo um vácuo, né? Ah, tá. Então, Aí eu acho que ali ajuda, né? acabou ficando um pouco meio... Teve uma ajudinha. Exato. Quando puxa a frente, ele vai criar o vácuo, ele vai cortar um vento aí, realmente É que vai ter um essa auxílio. turma aí corre a pace de 2 e pouco ali, né? Aí talvez faça uma diferencinha aí, Outra 2, coisa 3. também que eu absurdo acho que a pace, gente, a gente acabou quase passando do ponto que quando eu ia falar, daí passou, que é a questão do futebol e da corrida, por exemplo. Alguém um dia te deixou jogar futebol junto com os profissionais? Não. Na corrida você pode. Entendeu? Isso é muito legal. Né? Porque, tipo Isso é assim, pode verdade. ter profissional correndo e você lá correndo O também. futebol, Né? cara, o futebol ainda eu sempre era o último a ser escolhido. Que É, baita então. trauma. Tamo junto, tamo junto. Que trauma que era isso, Tu pô, era cara. De gordinho novo, quando era cara. De novo, novo. Não, magro e ruim de bola Magro, mesmo. ruim de bola mesmo. O que Eu não te faltou acredito. foi só a habilidade, né? Pô, cara, de novo, você é um dos últimos aqui, cara. Que saco. Que humilhação. Vou arrumar outra coisa pra fazer da O cara vida. volta isso aí não. chateado pra casa. Mas é isso aí. Ô, gente, e assim, ó. A gente entende o poder do grupo aí na motivação, né? Naquela energia extra ali, né? Agora, o poder do grupo melhora resultado também? Melhora. O poder do grupo melhora o resultado. Como é isso no mundo corporativo? Cara, no mundo, tanto no mundo corporativo quanto no mundo esportivo, né? Eu até acho que tem muita semelhança nesses mundos, né? Porque os dois mundos, eles são mundos onde você tem que se dedicar, você tem que se esforçar muito, né? Você tem que aprender a pagar o preço das coisas, né? E pagar o preço não é pagar o preço financeiramente falando, é pagar o preço pelo teu tempo de dedicação, né? Suando a camisetinha, né, meu? Suando a Não camiseta, tem outro jeito. aprendendo a dizer não, muitas vezes, né? Pra algumas coisas que são prazerosas de momento, mas que não vão te levar para o passo futuro, que é o que tu tá mirando. Então, tanto no mundo corporativo quanto para o mundo empresarial, é o tempo todo, né? O tempo todo tu tem que estar aprendendo a fazer isso. Em relação ao grupo ali, eu acho muito interessante que a gente tem um grupo de WhatsApp ali, né? Que eu tenho dois grupos, né? O grupo da resenha, que todo mundo pode falar, e o grupo da organização, onde eu coloco todas as informações sobre provas, sobre valores, sobre venda de camiseta que a gente faz e tudo mais. Então tem um grupo que não pode se perder os assuntos. Aí esse ali só eu falo. E no outro é resenha que todo mundo fala. E nesse da resenha, cara, é muito legal. Porque, cara, às vezes tá frio, tá chovendo. Cara, não importa o que for, cara. De repente, tá todo mundo meio assim, ó. Acho que hoje não vai rolar treino, né? Cara, de repente, posta o treino lá. Putz, cara, o cara foi. E agora? Não, vou ter que ir também, né? Daí segura mais um pouquinho, de repente mais um. Competitivo eles. É isso Putz, mesmo. cara, se todo mundo foi, eu também vou, cara. Sabe? Tipo assim, isso motiva muito, cara. Sabe? Essa coisa de, pô, mas se o cara foi, eu também vou. Meu treino é igual dele, eu vou também, cara. Sabe? Isso me ajuda demais, cara. Sabe? Essa questão do meu parceiro foi, cara, por que eu não vou? Sabe? A dificuldade de, às vezes, as pessoas entram no grupo sem conhecer muito como é que funciona. Ah, porque a minha vida é assim, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, isso, aquilo. E daí é um pouco difícil para mim treinar. Eu falei, cara, aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo tem filho. Não é todos que têm filho, né? Mas aqui todo mundo trabalha. Aqui todo mundo tem a sua rotina em casa. Né? Então, tipo assim, o teu resultado vai depender do teu empenho. Né? Então, tipo assim, se você realmente quer fazer parte do grupo, quer estar inserido com a gente aqui, ó, você tem que se dedicar. Entendeu? Isso eu exijo bastante deles. Às vezes até faço uns discursos meio duros, às vezes, com eles, sabe? Ó, cara, você tá aqui, cara, você tem que se dedicar. Né? Então, você tá no lugar errado se você não quer tá fazendo isso. E eu acho que é importante a pessoa dar de vez em quando tomar um chacoalhão, assim, né? Cara, peraí, tipo, não é cara, uma aula de eu tenho que educação organizar física, o que eu quero da minha vida. Não é uma aula de educação física que eu tô dando lá. Não é uma tipo assim, recreação, né? Que tu vai lá e faz o que quiser, né? Que hoje em dia, eu não sei, eu dei aula em educação física uns 5 anos na rede pública e estadual. E, cara, na minha época, 15 anos atrás, 20 anos atrás que eu dava aula, já tinha uma certa resistência da criançada que não queria fazer educação física, as meninas... Só o futebolzinho, né? Futebol só vai, queriam né? que desse a bola, né? A bola para um futebolzinho, as meninas um ping-pong, sei lá. E naquela época eu já sentia resistência. Só que, cara, a assessoria, o grupo de corrida não é uma aula de educação física. Não é tipo assim, eu faço se eu quero. Cara, se tu tá pagando, tu faz, cara. Né? Então, tipo assim, a gente exige esse comprometimento da galera. E isso, a maioria do pessoal paga por isso.
Sim. Eles pagam pra gente pegar no pé, porque a maioria das pessoas precisa que alguém pegue no pé, entendeu? Sim. E eles pagam mais do que receber a planilha, eles querem que tu pegue no pé, entendeu? Isso a gente faz bastante. Porque sabe? age como um agente motivacional Exato. também, né? Esse Sim. pegar no pé, ele Ah, ter que dar retorno sobre alguma coisa. Tem Cara, que dar. Eu preciso ver minha planilhinha. Eu treino com o branco lá e eu falo, cara, ó, hoje, essa semana terminou verdinho, hein, coach? Ele já manda, pô, é isso aí, tal. Parabéns. Quando não termina, pô, sabe, tu se sente mal, sabe? Sim. Puta, cara, que droga. Cara. Cara. Não cumpri o que era pra cumprir, né? Não fiz o que era pra fazer, né? Sim. Então, sem dúvida, gera esse... Agora, assim, ó, eu sou apaixonado pelo mundo da corrida em função, assim, dessa aproximação que existe. E aí eu vejo no mundo corporativo, tá? Lá na Menegote, o que acontece? Nós temos a cultura Menegote, e dentro da cultura a gente tem algumas hierarquias, né? Então a gente tem o comitê da cultura, nós temos os guardiões da cultura e nós temos os padrinhos da cultura. Os padrinhos, eles servem para estar próximo às pessoas novas que estão entrando. E eles são como guardas da cultura ali também, sabe? Então o que acontece? Entrou uma pessoa nova, nós vamos ter um padrinho da cultura. A Dilson entrou na meu negócio de trabalhar hoje. Você vai ter o acompanhamento de um padrinho por mês lá. Então esse padrinho, ele vai estar junto com você. Primeiro dia, cara, começou a trabalhar. Pô, o cara fica todo perdido. Onde almoça? Onde é o banheiro? Onde... Então faz a integração, o cara apresenta a empresa inteira, né, para o novo colaborador e tal. E além disso, ó, cara, a hora do almoço, eu vim aqui te buscar, nós vamos almoçar junto, beleza? Vem, almoça com o cara, senta junto, apresenta as pessoas para ele, leva lá, né, volta para o posto de trabalho junto com esse novo colaborador e aí acompanha esse novo colaborador. Como que ele está se inserindo no time? Como que ele está... É uma preocupação que a gente tem de inserir essa nova pessoa no mundo Menegote. Sim. No mundo da corrida e lá na Equilíbrio, vocês têm alguma articulação, alguma ferramenta assim para inserir essa pessoa nesse time, inserir a pessoa, seja lá um novo aluno? Sim. Né? A gente, tanto na parte profissional, quando a gente faz a contratação de um novo profissional, né? Seja um consultor de venda que vai fazer a parte da frente da academia, seja um professor que vai cuidar da academia em si, musculação ou modalidade. Sempre o primeiro dia, a gente faz a entrevista, faz a contratação, contratou, beleza, né? Já tem todo esse conhecimento por nós. Vai, primeiramente, ao líder. Essa pessoa ela vai ser treinada, ela vai ser apresentada ao time da unidade, vai ser apresentada à academia, né? O nosso espaço não é tão grande quanto a Menegote, né? Então é um pouco mais fácil a apresentação, mas tem essa apresentação também do ambiente, do espaço, para que a pessoa ela se reconheça no seu local de trabalho, reconheça a equipe. E para nós é bem tranquilo essa integração de um novo funcionário, porque o nosso funcionário, né, o nosso professor, ele já está acostumado ao tempo todo receber novos clientes, né, ao tempo todo tá conversando com novas pessoas. Então é muito tranquilo para o profissional de educação física chegar num ambiente e já conversar. Eu acho que já faz parte da gente, né? Até antes do podcast estar sentado ali conversando, a gente vinha falando sobre isso, né? Do quanto já faz parte da gente. O sentar, o conversar, o já interagir com pessoas diferentes, em um ambiente diferente, né? Verdade, tem que ser um estilo mais alto astral, né? Uma pessoa que já motiva. Então as pessoas, para nós, né? Da Equilíbrio, Academia, Equilíbrio Assessoria Esportiva, a gente tem uma empresa de ginástica laboral também. Então, nas 3 frentes é bem tranquilo. Toda vez que a gente faz uma contratação, é muito fácil, porque as pessoas elas já estão mais abertas, né? Elas já são mais abertas a conhecer, a se entregar, né, para outras pessoas. Então, é bem tranquilo essa integração. Entendi. E lá, eu fico curioso, cara, principalmente no mundo da corrida, porque eu acho incrível como a corrida, os grupos, as assessorias conseguem criar esse senso de comunidade, sabe? É muito legal. Eu já fui fazer treino lá com o Adilson e, cara, é uma grande família, bicho.
Parece que todo mundo ali se conhece há anos, todo mundo brinca com todo mundo não sei o quê e tal, tal, tal. E daí na hora da corrida, realmente, cada um segue a sua linha, cada um tem o seu pace ali, vai fazer seu treino, mas é blocos, tá? É o Sim. blocão do 5, é o blocão do 4, e uma resenha sensacional, né, cara? E o que eu acho mais interessante disso tudo, Rodrigo, é que isso não é algo organizado. É algo É totalmente natural, né? natural. É natural. que Então, Natural do eu esporte acho muito até. legal que, tipo assim, eu nunca falei para um aluno meu mais velho receber alguém novo. Nunca falei. Mas isso sempre acontece. Entendeu? Ah, É muito entendi, incrível, cara. Eu tenho alunos ali, tem Pô, que legal. a mulher do Castilho, Ana. Toda vez que entra um aluno novo no grupo, ela manda um áudiozinho com foguetinhos. Né? É bem engraçado essa situação. E ela é uma das pessoas que faz essa frente com a maioria do pessoal. Né? E tem outras ali, eu não vou ficar citando nomes, não vou cometer injustiças, né? Mas tem várias pessoas do grupo que, se é um pouco conhecido ou não é, cara, ela já dá um oi para a pessoa, oh, como é que você tá e tal, e começa a conversar. E quando eu nem sei e já são amigas, às vezes elas nem se viram pessoalmente ainda, mas já se viram pelo grupo e tal, e começaram a se conversar. Então, o que eu acho mais legal, cara, é que é natural, cara. Eu nunca organizei, ó, pessoal, entrou alguém, eu quero que você fale com isso. Já aconteceu, por exemplo, em provas, assim, né? Tipo, às vezes a pessoa começa a treinar comigo 2, 3 meses e a gente nem conheceu ainda a pessoa, né? Não foi treinar com a gente pessoalmente e tal. E daí, numa determinada prova, a gente reúne o grupo todo. Aí eu falo para uma ou duas, ó, recebe bem tal pessoa. Cara, não precisa nem falar isso mais, né? No começo Flui. eu até falava. Hoje flui de uma forma tão natural, cara, que é lindo de ver. Que E não legal. tem uma organização. Né? Por mais que você pense, Mas né? já é Pô, uma cultura instalada já cara, no meio. algo que realmente eu não preciso pedir para ninguém fazer isso. Isso acontece de forma natural. Mas Isso é muito incrível. não, Adilson é um cara. Tive o prazer de conhecer o Adilson aí num retiro e tal, né, Adilson? E dá pra ver que é a tua cultura inserida já no teu negócio, cara. Né, o Adilson é uma pessoa extremamente humilde, extremamente conversa com todo mundo, é aberto e tal. E você já levou, né, essa cultura pro teu negócio. Né? Reflexo. Esse dia que a gente se conheceu, se conversou bastante, a gente estava voltando de Curitiba para cá, né, Rodrigo? E, cara, o Rodrigo sentou do meu lado, a gente começou a conversar. Eu não fazia a menor ideia de quem era o Rodrigo. Eu não sabia quem ele era. E eu não sabia quem E tu ele era. não sabia quem eu era. Quem é esse maluco do meu lado, E né? eu mal sabia eu que eu estava passando por uma entrevista de emprego. Ah, Né? mas olha, nada disso. Foi muito engraçado, porque, cara, Foi uma entrevista surpresa? Porque a gente tinha o quê? Umas 3 horas para descer de Curitiba para cá, né? E sentamos do lado dele conversar, e dele falando da vida dele, da família dele, eu falando da minha e tal, e até que eu descobri que ele era da Menegote. Até então, a gente tinha conversado umas 2 horas já quando eu descobri que tu era da Menegote. E era uma entrevista de emprego, rapaz, eu nem sabia. Mas olha, mas é um... Não, isso é legal. Isso é legal porque, tipo assim, cara, como é importante, como é legal, porque, tipo assim, em setembro, Rodrigo, eu ainda não tinha certeza do que eu ia fazer esse ano. Né? Eu tava, tipo assim, eu tava ainda orando muito para que algo acontecesse na minha vida, que eu realmente buscasse algo que direcionado mesmo, né, que tivesse algum propósito. E essa conversa contigo foi legal. Foi tipo o primeiro contrato de corrida que não era minha, foi da Menegote Run. Né? E agora eu já tenho 6 contratos assinados. Olha aí que bacana. Olha aí, e eu nunca. Deus é bom, hein? Eu nunca saí. E já tem mais aí, já tem mais. O Rafael está querendo me contratar também. O Rafael não assinou ainda? Não, mas Rafael. a gente tá. É mais culpa minha Vamos já. É mais culpa minha do que dele. Ah, bom, aí. Então, mas foi interessante que, tipo, aquele dia, quando a gente se conheceu, que a gente conversou bastante ali, eu ainda não tinha certeza do que ia acontecer no meu 2025. Né? E, cara, e as coisas foram acontecendo assim, graças a Deus, fui muito bem direcionado por Deus e orando e pedindo, e daí eu encontrei uma pessoa para alugar a minha academia por um preço que eu achei justo, né? E daí comecei a pensar, cara, agora eu vou começar a organizar a corrida, daí tu me chamou que tinha o projeto da Menegote Run, eu falei, cara, agora vai. E daí a coisa engrenou, sabe? De repente outro chamou, e fui assinando o contrato um atrás do outro. Falei, cara, agora tem que fazer essas corridas, cara. Mas foi agora não tem mais volta, né? Vou ter que fazer. Agora foi. Então, passei por uma entrevista de emprego durante o busão de Curitiba pra cá, ele me contratou agora. Eu só tava buscando esse, pô, o cara, dono da assessoria, o cara manja tudo de corrida. Da corrida tá na minha frente, falei, agora é hora de tirar uma dica aí pra ver se eu baixo meu pace aí de 7. Passa a tua frente uma vez só, hein? Aquele dia que tu falou comigo, tu já tava com isso na cabeça, alguma coisa de fazer essa corrida? Já tinha alguma coisa, tinha uma ideia, né? Já tinha alguma... Pensava já nisso aí.
Mas não foi entrevista de emprego, mas Não, mas é que nós falamos sobre isso. Conversamos muita Nós coisa, falamos foi muito muito sobre bom. entrevista 3 de horas de emprego e busão tal. também Meu dá pra pôr Deus papo, do hein? céu, rapaz, dava pra... A gente falou bastante sobre entrevista de emprego, ele falou sobre a dificuldade, às vezes, até de contratar alguém e tal. Justo na época tu tava procurando alguém pra academia também, né? Exato. Verdade. Eu tava Achou querendo fácil? pular fora. Cara, não foi fácil, né? Porque, tipo Não assim, acha? eu queria alguém alinhado com o meu pensamento, sabe? Sim. Eu não queria... Porque a minha academia que eu tenho lá, ela é colada na minha casa. Uhum. Eu não queria alguém que botasse um heavy, como é que a gente fala? Rap, ou sei lá o que era, qualquer música que fosse muita bagunça, muito alto e tal. Eu não queria que não fosse assim, sabe? Eu queria que fosse algo mais tranquilo. E no fim acabou uma moça evangélica a assumir a academia lá e é só música gospel. É a primeira academia gospel de Jaraguá do Sul. Pô, olha que legal. Bem interessante. Como é que é o nome lá da academia? Ativos em Cristo, né? Dá uma moral pra ela Ativos em também. Cristo? Ativos em Cristo. Já Ó, dá que uma legal. moral pra Lá ela. em Nereu, turma. Nereu Lá em Ramos. Nereu, hein? Existe uma Centro academia de gospel Nereu em Jaraguá do Ramos. Sul. Ó, que Bem legal. interessante. Muito bom. Ô, gente, e falando agora assim, sobre liderança, né? Existe liderança positiva e existe liderança também que acaba indo pro caminho errado, né? A gente tá falando aqui de cases legais, né, dando tudo certo, assim, mas o que para vocês, assim, no dia a dia de vocês tomam cuidado, sendo líderes, né, e tal, que vocês tomam cuidado para não acabar com essa harmonia do grupo, que não... Sim. O que vocês identificam que falam, ó, isso aqui eu sempre tenho que cuidar, esse ponto aqui também é um ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado, tá vigiando esses pontos. Cara, o líder, assim, do esporte, o líder empresarial, né? Tu tem que sempre cuidar da forma como tu se porta, né? Então, eu acho que hoje em dia, principalmente com a evolução de tudo, o líder ele mudou muito a sua característica. Antigamente, o líder era muito aquele líder de cobrança, tem que ter resultado e acabou. Hoje em dia, eu vejo que o líder ele tem que ser um líder que ele puxa muito à frente, ele dá bastante o exemplo, ele tá sempre à frente, é comunicador com o seu time de liderado, com os seus funcionários, né? Então, eu acredito que o líder ele tem que ter muito essa característica, né? E a gente, como é uma academia, né? É uma assessoria de corrida de rua, então a gente sempre tem esse clima muito amigável, a gente é muito parceiro. Eu sempre brinco com os meus colaboradores e é uma brincadeira que é uma verdade, né? Que eles são a minha família também. Né? Então, eu tenho a minha família de casa, mas eu também tenho a minha família da Equilíbrio Academia, da Equilíbrio Run. Porque, cara, a gente tá junto o dia todo. Muitas vezes eu passo mais tempo junto de um colaborador, de um funcionário, em um treinamento, em um dia, resolvendo algum problema, do que com a própria família, às vezes, né? Então, realmente, aquilo ali é uma família. Então, a gente tá junto, a gente se dedica um pelo outro, a gente tem essa... No dia a dia, a gente trabalha de forma igual, eu não boto essa questão de hierarquia de uma forma forçada, ela acontece de uma forma natural dentro da empresa, embora, às vezes, quando você precisa dar um feedback um pouco mais preciso, alguma puxada de orelha, que acontece, né? E até tu tinha falado antes na questão da aula, né? De cobrar o cliente, e ele gosta disso. E realmente o cliente ele gosta de ser cobrado. E eu vejo que o funcionário também. Quando você cobra em prol de um crescimento, às vezes ali no ato, na hora, a pessoa ela acaba até podendo ficar um pouco chateada. Mas ela entende. Ela entende. Depois que passa um momento, ela entende que aquilo ali é para o crescimento dela também. E o funcionário valoriza isso. Eu vejo que o funcionário valoriza isso da gente. Então, tem que ter esse momento onde você é um dos deles também, o momento da piada, o momento de conversar, de falar de alguma coisa aleatória também, né, dentro da academia, da assessoria. Claro. Mas contrair um pouco também. No né? momento certo, não, pega aí. Hoje, agora vamos conversar, esse ponto aqui é assim, isso aqui, eu acho que dá para melhorar nesse ponto aqui. Então, tem esses momentos. Eu acho que o líder, ele tem que saber se colocar, ele tem que saber se posicionar. E até uma coisa que a gente vem brincando bastante, né? As gerações, né? Eu não sei vocês dentro da empresa de vocês, mas eu vejo que as gerações têm formas de se comunicar. Eu sou um cara de 33 anos, então eu sou essa geração anos 90, né?
Eu tenho dentro da empresa a galera da geração dos anos 80 aí também, são menos, mas tenho. E tem essa leva grande chegando agora, que é a geração 2000, né? Em diante, né? E eu vejo que quando eu vou conversar com alguém da minha geração, eu consigo cobrar, eu consigo conversar, fazer de uma forma tranquila, natural, porque já faz parte da essência. Quando a gente vai conversar com uma galera mais jovem, tem uma forma diferente de se comunicar. E o líder ele tem que ter essa capacidade de entender quem está à sua frente, qual a melhor forma de se comunicar para poder colher o melhor resultado. E isso a gente tem que trazer tanto para o mundo corporativo, falando dos colaboradores, mas também para as nossas assessorias, né? Para entender o cliente que está ali na frente. São formas diferentes de se agir, de se cobrar. Então, é uma sensibilidade que eu acho que o líder hoje em dia ele tem que ter. Sensacional, inclusive, essa questão das gerações aí assusta. Realmente é algo que assusta. Tem líder Mas se que eu você... tremendo de medo disso aí. Exatamente. Agora, se você parar para pensar, cara, vamos lá, 80, 90, né? Nós estamos agora pegando a turma do 2000 aí. Sim. E, claro, tem suas dificuldades, né? Tem seus conceitos pré-determinados, tem a minha forma de olhar é essa e não tem dessa, né? Agora, pensa só, a turma de 60, 70, que pegou a gente, pegou 80 e 90. A gente aqui ainda, lá com 15 anos, a gente já tinha um celularzinho na mão, né? A televisão, já tinha a internet, já tinha as coisas, estavam mais acessíveis para nós já. Com 15 anos? Com 15 anos. Eu sou de 86, né, velho? Não, É. tô velho, cara. E se entregou. Sou de 79. Então, já é um pouquinho mais, mas assim, ó, eu ali com 15, 16 anos ali já tinha acesso a essa tecnologia e tal. Mas que seja lá com 20 anos, você já tem acesso à tecnologia. Agora imagina essa turma de 70, 80, de 60, 70 que foi ter acesso à tecnologia quando tinha 30. Né, que a diferença que é isso, né? Completamente formado e daí lidar com a gente. Lidar com os 80, lidar com os 90 ali. Cara, então foi muito mais complexo para eles do que hoje é com a gente, assim. Então, a gente lá dentro da Menegote, a gente sempre fala, cara, não é questão de ter um pouco de humildade também. Sim. E não é só o que a gente pensa que é verdade. Até porque o mundo está sendo transformado por essa turma aí, cara. A gente, daqui a pouco, a gente começa a tocar o barco, mas quem direciona, se você for pegar o mercado consumidor mesmo, ele é gerido pela 2000 hoje já. Sim. Gerido não, mas quem são os nossos clientes? Lá na tua academia, posso que a maioria que vai lá é 2000, deve ter uma quantidade gigantesca de 2000 lá. Então, a gente tem hoje... como é que você não vai saber lidar com essa turma? Você tem que, inclusive, não só aprender a lidar, como mudar a forma de se comunicar. Né? Se tiver que me comunicar de uma forma diferente para chegar nessas pessoas, são teus clientes, tu tem que criar essa E como linha líder também. é o nosso papel, né? Exatamente. A gente é líder, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade entender o movimento do mercado e se movimentar conforme ele, né? Não adianta a gente dar murro em ponto de faca, o mercado tá caminhando para um lado, não, o certo é isso aqui, eu vou caminhar para esse lado aqui porque é isso que eu considero correto. Não adianta, não vai conseguir. É um processo evolutivo e a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente, né? tem que como ser líder, mesmo. a gente tem que, é assim que funciona, vamos entender como é que é isso e parar de ver isso como um monstro, na verdade. E não é, o processo evolutivo da humanidade, a gente tem que evoluir junto também, né, o diferente assusta, né? O diferente assusta. E o mercado ele tá se moldando. Então, a galera mais das antigas, eu vejo que a galera tá assustada, né? Essa galera da geração 2000, que vem entrando de uma maneira diferente, é a forma diferente de se comunicar. Mas é justamente isso, é entender, porque, beleza, é diferente, mas tem muita coisa boa nesse diferente também. Com certeza. Tem muita coisa boa nesse diferente. O que mais pega nisso são valores, né, cara? O que é valor para um não é valor para outro. E aí, eu acho que você tem que jogar um jogo sem perder o seu valor também, né? E ensinar e ser ensinado, né? Eu acho que isso é importante. É bem complexo isso ali. A questão da liderança ali com o grupo, cara, é bem complexo, porque tem várias necessidades, são várias dores, né? Então, tipo, tu tem que estar aberto a vários tipos de situações, vários tipos de pessoas, né? Eu tenho desde a mulher que estava voltando de uma gravidez e querendo correr, olha só. Né? Existe essa situação. Eu já tive uma situação com a Rose, que ela era uma excelente atleta, eu já era a atleta mais rápida de Jaraguá do Sul na época. Aí ela engravidou, ficou
meses sem treinar, né? Porque é aquela questão da gravidez e todo. E depois, quando ela começou a querer voltar, ela teve bastante dificuldade. E se naquele momento eu não conseguisse pegar na mão dela e falar, não, tu não tem, tamo junto, fica tranquila, não se cobra, faz no teu ritmo, né? Porque eu sabia que tinha dias que ela ia estar cansada, não ia conseguir treinar, eu dizia, não, hoje o teu treino é descansar. Sabe, se você não tiver esse feeling de dizer pro cara, tu quebra ele, entendeu? E ela precisava de uma motivação para voltar. Hoje eu tenho uma outra atleta também que está voltando de gravidez, ela está na mesma fase que a Rose estava quando voltou também. E a minha ideia é trabalhar com ela da mesma forma, sem cobrança nenhuma. Vai voltando devagarzinho, conforme você sentir que está dando e tal. E a mesma situação também. A gente tem atletas que tu consegue gritar com o cara. Quanto mais tu gritar, mais ele vai correr. Mais motiva. E tem uns que se tu gritar, chora. E vai embora. Né? Então é complicado. E essa questão das gerações ali, o que eu tenho visto muito que as categorias de 14 até 20 anos é uma categoria relativamente fácil às vezes. Sim. Por quê? Porque a maioria dessa gurizada está na frente do computador, tá no celular e são não poucos tá competidores, né? Exato. São poucos competidores. Aí os guri que se dedicam, cara, eu tenho ali uns, deixa eu ver, eu tenho uns 3 guri ali com menos de 19, de 20 anos, que correm muito rápido. E eles vão nas provas ali, eles pegam pódio muito fácil, porque às vezes tem 4, 5 na categoria deles, entendeu? Eu lembro que há uns, deixa eu ver, uns 6 anos atrás, tinha uma menina que corria com a gente, ela tinha 20 anos, acho, se não me engano. Ela sempre pegava pódio, mas o tempo dela não era bom. Ela fazia 5K em 27, 28, e sempre pegava pódio, o que é um tempo relativamente... Não é um tempo bom, né, 28. Né? Hoje em dia, para pegar um pódio, numa categoria um pouquinho acima, já teria que fazer para baixo de 25. Né? 22, né? Né? Exatamente. E, cara, é uma tendência, só que daí a gente tem que ir incentivando. O que eu falo muito para essa gurizada, cara, a maioria da gurizada da tua idade não tá treinando. A maioria dos teus amiguinhos pergunta na tua sala de aula, quantos estão treinando? Cara, se 2 levantar a mão é muito. Então, cara, você é um diferencial enorme, sabe? Saber falar com ele sobre isso. Né? Que se o cara te procurou é porque ele é diferente. Ele não quer ficar igual os amiguinhos dele na frente do celular, na frente do computador. Então, tu tem que aproveitar isso a teu favor. Olha, cara, tem uns caras bons lá mesmo, se tu se dedicar, cara, 50% cara, tu vai ser monstro. Isso é uma coisa que eu também tenho poucos atletas abaixo dos 20 anos. Sim. E em uma das provas esse ano era 4h30 da manhã, domingo 4h30 da manhã, a gente tava indo pra uma prova e eu fui dar carona pra um desses atletas. Eu olhei pra ele e falei, cara, quantos dos teus amigos estão fazendo o que tu tá fazendo hoje? Aí o cara falou, nenhum. Eu falei, pois é, cara. Não importa o teu resultado hoje, a tua vitória é essa. Tu já tá acima de todo mundo, cara, da tua idade ali. Então, esse é um ponto realmente muito importante. E até tu trouxe das dificuldades do retorno da Ana, né? Da Rose, né? E a gente passa, hoje, como coach, como professor, a gente pega muita gente com problemas psicológicos, com problemas de lesões, retorno de lesões. E quando essa galera tá voltando, principalmente aquele que já treinava, eles querem voltar a treinar naquele pique que eles estavam anteriormente. E eles se comparam muito aos atletas de elite que estão correndo com a gente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber conversar e principalmente saber comemorar as pequenas vitórias. Cara, saber comemorar as pequenas vitórias é a chave. É a chave, cara. Uma dica pra você que tá aí em casa. É a chave para você conseguir chegar ao próximo passo. Te coloque pequenas metas e cada vez que você chega nessa meta, comemora. Comemora. Cara, é uma dica importante que eu posso dar aqui para todo mundo que tá começando ou para aquele atleta que tá em casa, que parou por algum motivo, mas que quer voltar. E aí nessa volta vai sentir dificuldade, vai sentir dor, o tempo vai estar lá embaixo novamente, o pace vai estar mais lento. Semana passada até uma dessas minhas alunas que tá voltando agora, não vou falar o nome dela agora, a Dandara tá voltando agora. Não vou falar o nome dela. Não vou falar a Dandara. Ela também, eu fiquei bem feliz, bem emocionado que ela postou no Instagram que ela tinha conseguido fazer 10 km sem caminhar. Depois de voltar da gravidez. E é uma baita de uma atleta, assim, tipo, ela faz assim de 21 para baixo, né? Para 5K.
E ela conseguiu fazer 10 km sem caminhar. Sem caminhar. Aí ela me mandou um áudio chorando, cara. Meu, é muito legal. Ah, Cara, isso que emociona a lindo, gente, cara. Isso cara. pega a gente, Só cara. eu consegui Ah. fazer 10 km sem caminhar, sabe, cara? E chorando, cara. Eu Puta, falei, nossa, cara, cara, que que legal, lindo. né? São uns Como momentos que como são impagáveis. Cara, esse tipo de coisa é impagável. impagáveis, que é nem o Rafa impagável. falou, é impagável. É o Sabe, tesão muito da legal, vida, eu né? acho que Que a da gente nossa foi, profissão tá nisso aí, E ela sabe? tá treinando Pô, que comigo legal. ela tá treinando comigo há 1 mês e meio, se eu não me engano. Ela tinha um outro treinador, ele começou a treinar com a gente por causa dessa questão de que ela viu que eu consegui fazer com a Rose e ela queria algo parecido. E ela falou, cara, eu tinha perdido a esperança de voltar a correr, assim, sabe? Tava começando a me desanimar por causa do filho, e daí aquela coisa de cansado e não consegui dormir e tal. E eu recuperei essa vontade voltando a treinar contigo e, cara, é muito Cara, legal, que muito legal. recompensador, né? Digamos Sim. assim. É, muito bom. essa energia que existe no mundo da corrida, cara. Eu já falei em episódios anteriores aqui, eu tinha até preconceito com corrida, cara. Ah, eu ficar correndo, cara. Não, eu Pagar pra correr, Você tá foi maluco? de Não, ciclismo, não. né? Você foi de ciclismo sempre. É, sempre na bike, né, Na cara? Aí você falava assim, pô, em 1 hora de bike, pô, eu vou longe aí, cara. Pô, imagina 1 hora Primeira meia correndo. maratona fez comigo. É, né? primeira prova que eu fiz na minha Primeira vida prova. e única até Corremos agora. junto. A segunda vai ser a Agora, meia a de Jaraguá, segunda então. meia de Jaraguá. Ah, legal. E ele é E... ambicioso, ele já vai pra meia maratona, nem faz 5, 10K. Ah, o ele cara é- forte, né? É, Dedicado aí, forte. ó. O cara forte, Tá dedicado, dá louco, nisso, ó. Vamos lá, né, cara? Mas esse mundo da corrida, ele é especial, cara. Ele, de fato, eu tenho falado também nos episódios anteriores aqui, quem não corre, quem não... E assim, ó, vai lá caminhar, vai lá fazer, mas vai sentir a energia que é. Porque é Mas- uma energia Não, até a maravilhosa. gente colocou, né, agora como organizador Sim. da Menegote Run, vou dizer, a gente colocou a modalidade de 3 km, que, cara, 3 km é 3 kmzinho, cara. Se você caminhar Eu me 3 lembro km, dessa você leva conversa, hein? meia hora. Tá tudo certo, Você leva meia exatamente. hora. É. Né? Então, tipo assim, cara, que porta melhor de entrada do que fazer 3 kmzinho, Não. trotandinho, cara. Que Gente, maravilha, E eu cara. falo, vai lá Sabe? pra sentir essa energia, Claro. a E assim, turma ó, toda comemorando. uma O coisa que eu vi- viciante da largada. corrida é o evento, cara. É. Aquela E a energia. motivação que um é gera uma coisa pro que outro. eu falo pros atletas que estão iniciando a nossa assessoria, até pra galera da academia que às vezes ela tem esse preconceitozinho do ir correr, né? Eu falo, cara, vem correr uma prova só. Inclusive você que tá em casa, vai correr uma prova, vamos correr a Menegote Run com a gente. Aham. Vamos correr. O sentimento do evento, ele é inexplicável. Correr uma prova, tu vê as pessoas se superando, aí tu vê a galera do PCD ali, a galera dos Pernas Solidárias correndo. Isso é motivador. Cara, não tem explicação a energia que é uma corrida, uma prova. Aquela reta de chegada, não importa o teu pace, não importa o tempo que tu fez. Não importa nada. Mas quando tu tá naquela reta de chegada que tem aquele corredor humano nos dois lados e você vem Torcendo. correndo em direção ao pórtico pra terminar a tua prova, o narrador tá ali gritando, os fotógrafos, a galera batendo palma pra ti, É. vamos. Cara, isso é uma energia. Assim, ó, não tem como explicar o que é essa energia. É só vivenciando, né? Só vivenciando. Só Foi vivenciando. isso que me Isso é apaixonou no viciante. mundo da corrida, cara. Isso é viciante. A energia, o tempo todo a galera dando feedback positivo, vai, você consegue, tu treinou pra isso, vai dar certo, vamos, supera. Pessoas que você nem conhece, nem sabe quem é. Do Você nada tá chega passando alguém do pela teu galera, lado a galera, aqui. Vamos, não sei É. o quê, vamos frente. Do nada chega alguém do teu Não lado e fala, desiste, vamos, cara, vamos tu lá. vai conseguir. Aham. Eu vou. E não é só quem tá ultrapassando você. É quem você tá ultrapassando, cara. Sim. O cara tá ali, vamos lá, já falta tanto, hein, estamos chegando. O cara fala, só falta 20, fala, vamos, só falta 10, fala, Mas, cara, é isso que faz a coisa acontecer, cara. Eu falo, É é isso que um faz mundo acontecer. diferente. É um mundo Quando diferente. a meia lá que eu fiz, cara, eu tinha corrido antes por treino 1:21. E na prova eu consegui baixar quase 10 minutos. Sim. E eu falo, cara, não é porque eu fiquei mais forte. Foi tranquilo, né? A gente foi Foi bem uma delícia, conversando, cara. Foi uma a gente delícia. Foi bem legal. A prova, tu sempre bate os RP na prova, né? Exato, 5:10, porque é a energia 5:10 da pra prova. quem- Meus melhores tempos nas distâncias sempre foram em prova. Sim, sim. Cara, em treino é Isso é difícil. comprovado cientificamente, né? Que, difícil. tipo, a gente tem uma descarga de adrenalina, de endorfina. Então são mas é hormônios que a gente Mas não é consegue produzir motivação, no né? treino, entende? Uhum. Então, tipo assim, é claro, a motivação isso motiva muito, mas é uma questão hormonal. Não é que, tipo assim, eu me motivo mais a corrida. Não, se motiva também. Mas é uma questão hormonal mesmo, né? Eu sou fisiologista, tem que falar isso.
Então, Entendi. tipo, a gente tem uma descarga de adrenalina, de endorfina, hormônios da felicidade, que deixam a gente mais Vivos. empolgado, cara. Então, Aham. tipo assim, por isso que eu sempre, os nossos treinos de velocidade específica, por exemplo, não é a 100%, é 90%. Porque eu sei que o 100% você só vai dar na prova, Vai lá. entendeu? Então, tipo, esses 10% já é aquele pouquinho que os Só hormônios a vão prova vai te levar. entregar, entendeu? Legal. Então, tipo assim, tu só vai realmente ter o teu melhor tempo numa prova mesmo, né? Isso é importante. Tipo, às vezes o cara fala, bati meu RP num treino. Cara, não considera, cara. Na prova tu vai sair Calma que melhor. você já vai... Vai sair você melhor. Já Tu vai já vai passar bater de novo. é. Vai bater de novo. Esse final de semana a gente tá, como eu sou organizador da meia de Jaraguá, eu programei o treino dos meus alunos para eles chegarem pelo menos a 90%, 100% nessa prova. Então, domingo passado teve uma corrida lá em Rio Negrinho, 4 bateram o RP deles, entende? Nossa. Tipo, não era para eles bater o RP lá, mas eles bateram porque eles estão já no, sabe, Vamos. Então no gás. tipo, o que eu lembro de cabeça, o Adriano bateu RP, a Rose bateu RP, o novato, que a gente chama de novato, o Thiago, e quem mais? O Rodrigo também. Então, tipo assim, e lá, vocês conhecem Rio Negrinho, né? Não é plano. Não. Tem subida. Então, tipo assim, cara, eu não esperava que eles iam bater RP lá. Eles bateram. Então, tipo assim, eu imagino que nas próximas provas eles vão render muito mais. Forte. Aí Isso vão é estar muito voando. legal. É. Essa é a ideia. Legal. Entendeu? Daí, a partir de agora, daí a gente vai tentar fazer uma fase de manutenção, uns 3 ou 4 meses, para tentar manter eles em alta, para daí lá para novembro a gente começar a dar uma desacelerada, né? Mas eles ainda chegam na prova da Menegote, na prova a última prova que a gente faz, normalmente da Proma, também é bem forte. Chegam bem fortes. São Muito ciclos de bom. treinamento, né? Pra entregar o melhor resultado em provas Exatamente. específicas. Mas a gente né? tentou chegar Tem que saber no ciclar os máximo treinamentos. deles agora na meia de Jaraguá, que era mais ou menos no meio do ano. Né? Entendi. E daí agora eles vão conseguir curtir vão surfar nessa onda do condicionamento deles por uns 3 meses. Né? Até o Castilho, falando Castilho Novo, coitado, com a orelha quente em casa. Coitado. O Castilho ele vai subir os legendários agora em maio, então ele teve que fazer que aquele legal. monte de Exames. exame e coisa arada, e daí ele fez um exame lá e o cardiologista ficou preocupado. Mandou ele para um especialista, cara, teu coração tá batendo muito devagar, isso não tá certo e tal, e não sei o quê. Na verdade, o cardiologista, ele imaginava e tal, daí o Castilho falou que ele era atleta e tal, só que ele mandou para um especialista. Daí esse especialista fez vários testes com ele lá e tal, e falou, cara, ele até perguntou quem é o teu professor. Cara, realmente ele está fazendo um trabalho muito legal contigo, o teu condicionamento, você está em quase 90% do teu máximo, assim, do teu potencial. Então ele ainda tem 10% para a gente chegar, sabe? Cara, mas o bicho ficou... Vamos buscar. Não, mas ele ficou muito animado, porque ele pensou, pô, que massa. Ainda o cardiologista, né, validou Falou o treino, bem, falou, né? cara, o teu treino está muito bem feito. Tu tá Legal. assim, cara, 90% do potencial. E dá para chegar um pouquinho mais, mas, cara, tá excelente. Meu VO2 dele deu muito alto. Tipo assim, o VO2 de atleta olímpico. Poxa. Entendeu? Se ele fosse mais novo, né? Tivesse mais tempo para Mas o treinar. Castilho tem biotipo, ele realmente é um... O Castilho, ele é um atleta nato e o homem é dedicado. Conheço o Castilho há um bom tempo também, admiro o Castilho. Se ele fosse mais novo e tivesse mais apoio, né, financeiro, digamos, ele poderia ser um atleta profissional, com certeza. Pô, que Isso eu legal, não tenho cara. dúvida nenhuma. Que Né? legal. Tanto que pelo VO2 dele ali, é incrível, cara. O VO2, né? Tu sabe o que é o VO2, né? Eu sei, Então- sei, mas não sou, sei naquele... É o volume de oxigênio, né, que a gente consegue absorver e transformar em energia motora. Então, quanto maior o VO2, mais a gente consegue correr. A capacidade. Então, o do Castilho é fora da curva. E como melhora o VO2? Já dá uma dica. Melhora? O melhor VO2 é o treino, né? Não tem outro jeito, né? Tipo, às vezes a pessoa começa a correr e Suando fala, a camiseta não sei mesmo. respirar. Não sei respirar, não. É que o teu VO2 é baixo. É. Então, quando você começa a correr um pouquinho acima da tua capacidade, você sente falta de ar. Por quê? Porque o teu organismo não consegue absorver oxigênio para correr mais rápido. Então, é o treino mesmo, não tem. O treino que eu mais gosto e que eu mais sinto que o pessoal evolui são os treinos longos, né? Que são os treinos de capacidade respiratória. Esses são realmente os que mais ajudam nessa questão. Mas normalmente o cara tem que correr num ritmo bom. Não adianta o cara querer fazer um longo, sei lá, 60% do VO2 dele, que não adianta nada. Tem que ser ali para uns 85, 90. É um treino que você não vai ser relativamente fácil. Muita gente acha que o longão é fácil. Não. O longão é um treino de capacidade respiratória. Tu tem que forçar um pouquinho. Então, os meus alunos, eles correm 85%. Né? Para mim, eu que corro a meia maratona 5:10, 5:15, para mim o longão é 5:30, mais ou menos. Sim. Para ter uma noção. São os métodos de treinamento, né? Então Sim, depende claro. para cada distância de prova, que né, se tu vai correr uma prova de 5K, tu vai ter um método de treinamento. Vai correr uma prova de 10, 21, 42, tu vai fazer uma ultramaratona, um Ironman. Então dependendo do teu objetivo de prova,
o teu método de treinamento ele vai alterar. E esse é o interessante, né? Que a galera muitas vezes questiona, eu vou pagar para correr na rua? Não, a gente utiliza a rua para correr, mas tu tá pagando pelo conhecimento do teu professor, pelo conhecimento da tua assessoria. Então, essa ciclagem de treinamento, os métodos de treinamento, tu vai fazer tiro, tu vai fazer tiro em rampa, tu vai fazer uma rodagem, um fartlek. É entender o objetivo, é entender o biotipo, se tem uma lesão, se não tem. É importante a gente considerar com qual trabalho a pessoa lida, se ela trabalha no escritório, está sentada, se ela é um pedreiro que está carregando peso o dia todo, porque tudo influencia. E cada corpo é diferente, né? O nosso corpo ele é uma máquina desenvolvida por Deus para gerar movimento. A gente foi feito para isso. A gente foi feito para gerar movimento. Não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. Então, o que acontece que a galera lesiona, a galera estraga, na verdade não é o esforço físico de ir lá treinar. Na verdade é você estar parado por muito tempo, né? Você não treinar, não dar estímulo, o teu corpo ele não está preparado. E aí do nada você sai fazendo sozinho uma atividade, você erra no volume do treinamento, que é o longão, né? É por isso que ele dá tanto resultado, porque o volume do treinamento ali ele é muito compensado e não dá o tempo correto de descanso. E aí tem dois fatores. Descanso é treino, né? É o tempo de descanso muscular e o tempo de descanso dos ligamentos articulares. São tempos diferentes. Hoje um músculo para tu descansar para um próximo estímulo, em base 48 horas. Enquanto um ligamento, 72 se for horas. Garmin, às vezes ele manda eu ficar 72 horas parado. Mas, tipo, não é bem assim, né? Um ligamento hoje, Garmin, tu tem que dar um tempo maior. E aí tu tem que saber ciclar o tempo de descanso e saber ciclar o teu estímulo correto para você chegar a um resultado, sem lesão, colhendo só o bom resultado, colhendo só o benefício. E é isso o que a assessoria, o que a academia faz por você. Muita gente que treina sozinho, uma das coisas que eu tenho identificado muito, baixo volume de treino, né? O que eu considero volume, né? O volume e daí vai ao contrário, né? A somatória de todos os seus treinos da semana. Esse é o volume de treino, tá? A intensidade e a velocidade com que você corre. Então, a maioria das pessoas que estão vindo me procurando para assessorar, eles têm um volume de treino muito baixo. Tá? Então, tipo assim, um cara que quer fazer uma meia maratona, ele tem que estar fazendo pelo menos uns 45, 50 km por semana. Senão, nem adianta. Veio um aluno, mês passado veio um aluno começar a treinar comigo e ele falou, pô, eu acho que o meu treino não tá certo, porque eu tô treinando, ele me mostrou o treino dele, ele fazia 15 km por semana, e ele estava treinando para uma meia maratona há 6 meses. Eu falei, cara, tá errado. Né, de certeza que tá errado. Eu não sei quem é teu professor, nem quero saber, mas tá errado. Né, 16 km acho que ele ia fazer naquela semana. Eu falei, cara, tá errado. Baixo da prova? Volume muito baixo. Então, tipo assim, até a meia maratona eu considero o dobro do volume da prova da semana você tem que fazer. Então, se você vai fazer 21, pelo menos uns 40 km você tem que fazer. Entendi. Na maratona, eu levo até uns 70, 80 km, legal. A galera dos 5K meu hoje tá fazendo de 35 a 40 km. A galera do 5K, porque é uma prova com volume menor, entendeu? Daí eu consigo aumentar o volume deles. Entendi. Então, tipo, a Rose faz 40 km por semana, 35, 40, entendeu? E daí, quando eu vejo, as meninas que não chegam nela estão fazendo 15, 20. Daí eu falei, não vão chegar nunca nela. Entendeu? Então, tipo, não é porque ela tá... Hoje, tirando a Simone Ponte Ferraz, que hoje é a nossa atleta olímpica em Jaraguá do Sul, a Simone é a atleta mais rápida no 5K em Jaraguá do Sul. Né? Não tem, e realmente, com o volume baixo não vai chegar nela nunca, porque ela tá com volume alto. Então, tipo, é uma dica aí, ó, quer chegar na Rose, eu quero que alguém cutuque ela, né? Na verdade, quero. Por quê? Porque a gente precisa incentiva, que a atleta evolua, claro, né? incentiva. Se não tiver ninguém no cangote dela, ela não vai evoluir. Né? A prova que ela fez agora, que ela bateu RP, teve 5 mulheres que fizeram abaixo de 20 minutos. Né? Tudo na casa ali a Rose fez 19:10, veio uma 19:11 atrás, já veio 19:15 atrás. Então, tipo assim, era um pelotão coeso e a galera moendo. Por isso que ela conseguiu chegar nesse ritmo. Porque se não tivesse ninguém, ela ia correr para 20. Entendeu? Então, tipo assim, eu quero que tenha gente. Então, a minha intenção não é que ela corra sozinha. Eu quero realmente que tenha alguém junto com ela. Eu quero subir o nível. Até eu lembro que há uns 8 anos atrás, quando eu comecei com a assessoria, eu tinha um aluno que era muito bom. Ele começou comigo, ele já era bom. Daí eu consegui evoluir ele um pouco mais. Ele corria para uns 36, mais ou menos, baixou para 33,5. E hoje é muito, cara, eu não sei se a gente tem um atleta aqui em Jaraguá do Sul que corra para 34, 33, 34, é muito difícil. A galera que tá ganhando as provas aqui tá fazendo 35, né, Rafael? 35, 34,5. É isso aí, sempre é bom, né, ter sim, alguém atrás ali, porque traz evolução. Exatamente, a gente quer realmente que
isso sempre me ajudou. Sempre quando eu me senti ameaçado, a concorrência Evoluiu. me cutucando, eu evoluí, cara. E É por isso eu, mesmo. por eu não ter sido atleta de corrida, nunca na minha vida eu fui atleta de corrida, eu tive que buscar muito conhecimento. Aham. Então eu busquei muito conhecimento, cara. Nossa, Legal. mostrar meu currículo aí que tu não leu. Cara, Não é dá, muita- tá louco? O podcast vai ser só o currículo. é muita coisa que eu busquei, sabe? Então, tipo assim, Legal. por eu não ter sido atleta profissional nem nada, hoje eu me considero um profissional da corrida, Aham. um profissional de organização e como treinador. Né? Mas eu tive que buscar muito. Por não ser atleta, por não ter aquela coisa, tipo assim, as pessoas olharem e falarem, eu vou treinar com ele porque ele é atleta, eu tive que ir pelo meu Ir conhecimento. atrás, se desenvolver, né? Então, exatamente, as pessoas hoje me procuram pelo conhecimento que eu tenho, não Que pelo que bom. eu fui, pelo que eu fiz, entendeu? Então, Mas enfim, né, tem a experiência aí, sem dúvida nenhuma, com junto, certeza. né? Gente, agradeço de coração vocês. Estamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo aí sobre liderança e trabalho em equipe. Foi maravilhoso, aprendi muito com vocês aqui. E espero que o pessoal de casa também tenha aprendido muito com essa dupla aqui dinâmica. Não E somos uma dupla. Na verdade, é até interessante, né? Porque os amigos aqui. a gente é amigo e ao mesmo tempo a gente também é concorrente, né? Concorrente. Mas Ah, esse é olha o que correto. legal. Eu Olha que acho que esse é o bacana. correto. Com certeza. Cara, a gente tem que se abraçar. E é o que eu tenho visto aí no mundo da corrida, é que tem muito essa união aí. Existe uma concorrência? Existe, mas eu acho que tem que ser algo leal, algo saudável, né? E todo mundo vem aqui. Aquela velha história, né? O sol mundo- nasceu pra todo mundo, né? Então vai Exatamente. brilhar pra mim, vai brilhar pra você. É E só a gente fazer um bom trabalho. cultivem isso no Sim. mundo de vocês, porque tem muitos que o negócio começa a ficar meio golpe baixo, e isso Que o não é exemplo legal, né? arraste, né? Gente, então, muito obrigado. Ao pessoal que tá em casa, bora se inscrever para Menegote Run aí. Nós vamos ter circuitos aí de 3 km para caminhada, para corrida, o circuito de 5, o circuito de 10. Mas eu quero fazer 5 e vou caminhar de vez em quando. Mas você vai ser muito bem-vindo. Inclusive você e mais um monte de gente vai fazer isso. Então, bora, vamos participar desse momento aí. É um momento que nós estamos comemorando nossos 85 anos, né? Esse é o grande motivo aí de estar existindo a Menegote Run aí. E, gente, esperamos de verdade vocês lá. É uma forma que a Menegote encontrou de compartilhar um pouco com a comunidade essa alegria, né, desses 85 anos. Somos uma empresa jaraguaense da Gema aí. Estamos na 4ª geração, temos muito orgulho, né, de tudo que nós construímos até agora. E nós construímos, a gente fala, a comunidade araguaense construiu, porque a Menegote ela é feita por pessoas, né, feita por N famílias jaraguaenses que já passaram por lá, jaraguenses de fora também, que passaram, que estão lá. Tem 3ª geração já trabalhando dentro da Menegote. Meu avô trabalhou aqui, meu pai, e hoje a pessoa trabalha lá. Isso é um grande orgulho pra gente. E isso é uma festa para todos nós comemorarmos juntos aí. Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha com quem vocês acham que precisa escutar isso aqui. E vamos em frente. Fica ligado aí nos próximos episódios. Valeu, obrigado, gente.